E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô sem saco para apresentação, então vamos direto ao ponto. Deixa o teu like, verifica se tu tá inscrito, porque o YouTube tá tirando inscrições de canais que fazem vídeos abrindo os olhos das pessoas. O vídeo de hoje é aquele tipo de vídeo que tu vai dizer que é teoria de conspiração, que eu tô ficando maluco, e, enfim, pouquíssimas pessoas vão entender. Então, cara, se tu é uma dessas pessoas, fica no vídeo até o final. Se não for, já pode ir saindo, não precisa nem assistir, não precisa nem gastar o teu tempo com isso. Tá bem na moda hoje em dia as pessoas chamarem umas às outras de gado, principalmente os homens que se julgam libertos do desejo de buscar a aprovação de mulheres, aí eles chamam os outros homens de gado. Mas cara, será que o termo gado não quer dizer muito mais coisa? Será que eu e você não somos gado? Será que nós não somos manipulados por pessoas e entidades muito acima de nós? Existe uma manipulação e ela é tão bem feita que a gente não percebe que isso acontece com nós dia após dia, todos os dias das nossas vidas. E basicamente, para onde tu olha, tem ferramentas dessa manipulação em massa. A primeira ferramenta é uma ferramenta ideológica, é criar uma ideologia nas pessoas e fazer elas acreditarem nessa ideologia. Quando você coloca para uma pessoa uma ideologia em que ela se identifica, ela vai lutar por isso, ela vai se identificar com algum grupo. Quando ela luta por algo, ela tem aquele senso, de ser um super-herói que precisa combater algum mal ou que precisa vencer. É uma batalha imaginária. Maquiavel, em seu livro O Príncipe, e Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, já diziam: divida para controlar. E é isso que eles fazem. Quando você divide, é mais fácil de você controlar, é mais fácil de você controlar grupos menores do que grupos grandes, então é preciso dividir. E a maneira mais fácil de dividir é criando ideologias, é criando uma coisa que as pessoas vão se identificar e vão lutar por aquilo, só que para que uma ideologia exista, é preciso também criar uma oposição. Então tu sempre vai ver ideologias opostas, como direita e esquerda, capitalismo e comunismo. Sempre vai existir isso. Não que isso não exista na prática, mas existe além da prática em um nível ideológico, que é o que faz a cabeça das pessoas. E os dois lados sempre têm armadilhas. Teve uma época em que se dizia que era impossível sair da Matrix. Digamos que seja possível e que não seja ao mesmo tempo. Primeiro porque a Matrix, ela é moldável, ela está sempre mudando e se reformulando para que ela nos controle cada vez mais com um objetivo bem específico a nível global, a nível político, a nível de poder, e nós somos meras vítimas, Então a Matrix está se mudando. Nós podemos sim sair dela desde que nós criamos as nossas próprias regras e viva a nossa vida com plenitude. Ela sempre vai estar nos pegando, é tipo gato e rato. De vez em quando ela nos pega. Existem muitas ferramentas que ela usa para nos controlar, para administrar o gado, que somos nós, as ovelhas, As pessoas que obedecem às regras. Moi, j'en avais trouvé 1000. E presta bem atenção agora para não entender errado. O prazer é uma coisa muito forte no ser humano e ou você tem ou você se contenta com o falso prazer. O prazer, é óbvio que eu estou falando desse sexo, não existe uma coisa no mundo melhor do que sexo. Só que convenhamos, com o mundo doente hoje, o sexo não está acessível para todo mundo. Não estou falando de você comer uma prostituta, isso nem chega a ser um sexo com um prazer real. Aí o apelo vem da masturbação. Depois da masturbação vem um apelo maior ainda, que é o da pornografia, que torna tudo um vício. Já provado cientificamente que isso tem consequências tão desastrosas quanto a cocaína no seu cérebro. E hoje, essa libertinagem e esse grande acesso à pornografia mantém o homem imbecilizado, mantém o homem sempre com uma sensação falsa de prazer, ou seja, você vai lá, se masturba e sente um prazer, só que esse prazer nunca vai te satisfazer, ou seja, não é um sexo real. Essa falta de sexo, esse prazer que não te completa, que não te faça sentir verdadeiramente satisfeito, é
para você sempre estar preso a isso, preso à sensação de prazer. Esse falso prazer também está ligado ao ego, no sentido de que se você é um homem e sai para balada para tentar pegar mulheres, que você nem vai comer, você vai no máximo beijá-la, vai ter a sensação de que sentiu algum prazer, quando na verdade não existiu pênis e vagina um dentro do outro. Ou seja, mais uma vez, tu está rendido a uma sensação falsa de prazer. Você sempre vai querer fazer isso cada vez mais e mais. Você gasta seu dinheiro aí, você vive sua semana inteira esperando chegar ao final de semana para você ir para uma balada e fazer esse mesmo processo se repetindo ao longo dos anos, até que você vira adulto e não tem mais saco para isso. Essa lacuna do prazer, da endorfina no ser humano é sempre vazia, sempre o ser humano está tentando preencher. É uma ferramenta muito grande de manipulação hoje, a masturbação, a pornografia, a busca pelo prazer com o sexo casual, com essa libertinagem sexual, ela tem um motivo por estar acontecendo, não é assim, uma coisa levou a outra. Isso foi construído, isso foi criado, ou foi pelo menos empurrado por alguém que disse assim, uma entidade, uma matrix que disse assim: olha, vamos deixar com que o ser humano fique dopado por isso por um tempo, vamos usar isso para tornar a cabeça do homem ocupada, sempre buscando pelo prazer, né? E lembrando que não existe como você ser contra o prazer, isso é da natureza. Agora, prazer pode ser dividido aí entre uma ilusão, uma falsa sensação de prazer ou um prazer real, que é o sexo. Temos muitas outras coisas que manipulam e que criam uma ilusão na cabeça do ser humano, desde religião, baseado em crenças, em valores morais que muitas vezes controlam você através de algo chamado culpa, dizendo que existe um padrão de certo e errado e que se você fizer o errado, você se sente culpado, você vai para um lugar errado, nocivo e prejudicial quando você morrer, por exemplo. Pois é, cara, o assunto da manipulação ele vai longe, porque ele é profundo. Posso falar da escola, por exemplo, que é um negócio que, em teoria, serviria para ensinar você e realmente ensina. A questão é que a maneira que ensina faz com que você projete a sua mente lá na infância como uma mente que foi criada para decorar coisas, para aprender conteúdos que você não vai usar e não para ser uma mente criativa, uma mente criadora. É meio que um sistema falido que quase não serve para nada, produzindo robozinhos em série, desde criança educando as pessoas a não pensar, não questionar, não ver as coisas com outros olhos. E quando tu tem o primeiro contato com esses conteúdos, tu acaba achando uma besteira. A prova disso é você, se está ouvindo esse assunto pela primeira vez hoje, está achando estranho, está achando que não é natural alguém questionar e dizer que algumas coisas existem no mundo para que o ser humano fique cada vez mais idiota, cada vez mais imbecilizado, cada vez mais servil. É impossível que tu nunca tenha parado para pensar por que hoje em dia, nunca tenha se questionado sobre isso, por que hoje em dia as pessoas meio que querem destruir a autoridade da família, do pai sobre um filho e querem colocar algo acima para ter mais autoridade que o próprio pai. Essa libertinagem sexual é um meio e o fim é a destruição da autoridade da família para que as pessoas, a próxima geração, não respeite, não tenha como primeira autoridade a família e sim alguém acima da família. Tá, isso você já sabe, que o mundo está castrando os homens, que até os produtos têm coisas químicas que facilitam a produção de estrogênio e diminuem a produção de testosterona do homem, que o mundo quer os homens castrados, você já sabe, mas tu já se perguntou o porquê que eles querem isso? Por que a Matrix favorece tanto isso? Por que o viadismo está tão em alta? Por que eles querem destruir a imagem do homem, a masculinidade do homem? O que eles ganham com isso? Será que é só o feminismo? Será que é só uma questão de feminismo? Vai muito, muito além disso. São meios para atingir um fim. E para finalizar esse vídeo, então, eu poderia ficar falando horas e horas de coisas que nos manipulam. Eu acho que isso daria assunto para vários vídeos, né? Mas eu preciso finalizar esse vídeo aqui, eu não posso tornar isso tão longo. E eu acho que outra coisa que foi criado ou foi favorecido para manipular cada vez mais o ser humano é essa comparação, esse advento das redes sociais baseado somente em aparências, em número de curtidas, em número de, não em números, mas em quantidades de quanto eu consigo causar de admiração nos outros. Isso é muito evidente hoje em dia, é muito recorrente. As pessoas têm uma vida inteira baseada em quanto de admiração elas conseguem causar nas outras.
Poderia dizer que isso é a busca de aprovação, eu poderia dizer que isso aqui é as curtidas do Instagram, servindo como algemas na sua vida, os stories, tudo que você faz, você vai lá e posta no stories, não para inspirar os outros, mas para dizer para os outros que você está fazendo alguma coisa legal. Tudo isso que eu falei não significa que você vai viver isolado, não significa que você nunca mais vai fazer nada legal, que você nunca mais vai postar uma foto, que você nunca mais vai buscar o prazer na sua vida. Claro que você vai tanto buscar o prazer, ter prazer, quanto fazer coisas legais na tua vida. Com certeza tu vai fazer isso. A questão é que tu já está liberto, sabendo que existe uma entidade que está te escravizando através de um sistema de comparação. Quanto mais você está preocupado com inutilidades, mais eles estão trabalhando para manipular você. Tu nunca vai ficar paranoico com todas essas coisas que eu estou te falando. É claro que não, tu tem sensatez. Mas eu convido tu a sempre questionar, a sempre tentar enxergar qual que é o red pill por trás de cada coisa, por trás de cada advento que acontece no mundo. Se hoje em dia os homens, por exemplo, estão sempre atrás de mulheres e isso se tornou uma doença, questione, veja o red pill por trás disso. Sempre existe uma causa e uma consequência. Sempre existe uma ação e uma reação. Sempre existe o lado A e o lado B. Sempre existe uma premissa chamada dividir para controlar. Deixa o like no vídeo. Se você entendeu o assunto que eu quero tocar aqui, os próximos assuntos desse canal, então deixa aqui nos comentários. Eu entendi. Muito obrigado pela tua atenção.